Boa tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Tiburcio, do canal Cicatnon. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e que rezem por mim. Sigam-me todos nas minhas redes sociais. Olha, o Jair Messias Bolsonaro foi denunciado pelo PGR diante do Supremo Tribunal Federal. O conteúdo em si da denúncia não importa. Acho que não vai dar em nada. É preciso que se diga algumas coisas. Em primeiro lugar, PT nos últimos tempos está com uma péssima capacidade de avaliar o tempo propício para as coisas. Porque estão tentando tomar medidas contra o Bolsonaro em um momento no qual o Lula está fraco. O Lula está particularmente fraco nesse momento. E o Bolsonaro não está tão bem assim. O Bolsonaro está muito fraco também. Mas o Lula ainda, eu diria que está se tornando a cada dia mais fraco. De maneira que uma prisão do Bolsonaro pode acabar fazendo com que ele se torne líder em contexto à direita brasileira, de novo. Em um momento de fraqueza do Lula, isso pode acontecer. Diria eu que até é provável que aconteça, porque o Bolsonaro ainda tem muita gente que idolatra. Infelizmente. Agora, quanto ao Jair Bolsonaro, uma coisa que é impressionante quanto a ele é o seguinte. Como o Jair Bolsonaro tem uma capacidade extraordinária de se safar. A coisa pode ficar ruim para o Brasil. Para ele, não. Ele é sempre quem menos se prejudica com tudo. É impressionante. Uma época, o negócio apertou em cima dele. Aí ele lançou logo perfume, uma linha de perfumes dele e da esposa. Vendeu uma quantidade absurda. Né? Vendeu uma quantidade assim, fora de série. Porque ainda tem muita gente que idolatra o Jair Bolsonaro. Não tem muito para onde correr. Jair Bolsonaro é uma figura particularmente bizarra na história do Brasil. Ele é um homem do estamento burocrático, o Jair Bolsonaro, do setor mais burocrático do Exército. É digno de nota que, assim como Lula e FHC, ele se aposentou muito cedo. E assim como o Lula, tendo se aposentado cedo, ele passou em grande parte da sua vida enquanto dirigente sindical. Isso é algo de que o Bolsonaro não gosta de falar de jeito nenhum. Você quase não vê ele falando que foi, por muito tempo, o líder do sindicato dos militares. Fez até um bom trabalho, justiça seja feita. Né? As informações que eu ouvi é que, enquanto sindicalista, o Jair Bolsonaro era considerado um homem correto, enquanto na atuação dele enquanto sindicalista, que ele era um cara linha dura em termos de não dar à própria classe dele o que era indevido, a pessoa da própria classe dele o que era indevido. Foram as histórias que eu ouvi. Quer dizer logo a pessoa, Zé Linhares, que conviveu muito com o Jair Bolsonaro, que era presidente histórico do PP, faleceu. Eu não posso dizer, né? Certo, Padre Zé Linhares. Mas, filho, cara, posso dizer. Posso dizer a informação. Zé Linhares dizia no círculo lá dele que o que se tinha na época no meio político é que o Jair Bolsonaro era considerado no meio político um sujeito de boa índole que não se sabia muito nessa época no meio político sobre o escândalo de corrupção do Jair Bolsonaro. Isso quer dizer muita coisa? Não, porque no meio político boa índole é algo flexível.
Agora, se alguém te disser no meio político que pessoa X ou pessoa Y é considerada uma pessoa má, saiba que o negócio é sério. Saiba que o negócio é sério. Se no meio político alguma pessoa te disser, você pergunta a algum político, fulano de tal, político tal, é alguém bom? Não, é alguém mau. Cuidado, 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 cuidado. Se no meio político alguém for considerado uma pessoa má, é um negócio muito sério. É um sujeito mesmo assim, e com chaves dentro do estamento burocrático. De maneira que, como dizia Hegel, a burocracia já era a segunda natureza dele. Eu acho até que o Jair Bolsonaro está muito longe do pior que o estamento burocrático brasileiro possa oferecer, muito longe disso. Veja, ele é um sujeito que é cheio de problemas. É uma figura muito problemática. Aí ele, dos deputados que na época tinham um perfil mais direitista, o Jair Bolsonaro era o mais desbocado contra, por exemplo, a pauta do crime e a pauta identitária. Era o mais desbocado quanto a isso, tinha muita presença na imprensa, na internet, e foi o que soube catapultar em cima do movimento anti-burocracia, né, anti-estamento burocrático, que foi deflagrado pelo Olavo de Carvalho. Ronaldo Caiado, nessa época, estava tentando crescer como liderança da direita, etc. Mas o Olavo logo cortou o Caiado. Né? E o Bolsonaro, né, foi, apesar de tudo, o que melhor se adaptou a esse movimento. Verdade seja dita, o Bolsonaro é um político de muito carisma. Goste você dele ou não, né? Mas pouca força interior. Pouca força interior. É alguém que não é tão corajoso assim. Né? Alguém que, na verdade, provou ser um sujeito bastante covarde. Sinto até mal em dizer que o Bolsonaro é covarde, porque ele levou uma facada, né? Que ele foi covarde, foi. O Bolsonaro ainda é menos covarde do que eu. Vamos ser bem sinceros aqui, né? Eu acho que se eu tivesse levado a facada, eu iria. Não, pessoal, eu desisto, eu estou fora, né? Estou fora, fiquem aí vocês brigando, etc. Covarde, ainda assim. Né? Menos covarde do que eu, talvez, né? Mas é com um cara bem covarde. Não soube agir no momento. Quis ter conchavo os demais para se safar, para garantir a segurança dele a qualquer custo, né? Mesmo em momentos em que ele tinha alguma chance de vitória. Também se deixou guiar pelos filhos. Os filhos do Jair Bolsonaro eram pessoas, os três, problemáticas. Os três eram pessoas muito problemáticas, extremamente problemáticas, né? Tinham um certo perfil de comensalismo, apesar de que eu tenho que dar o braço a torcer. O Eduardo Bolsonaro
eu odeio admitir isso, porque eu não tenho simpatia nenhuma pelo Eduardo Bolsonaro. Nunca gostei dele. Nunca gostei dele. Não gosto dele, do Eduardo Bolsonaro. Não suporto aquela figura. Né? Pessoa que fez muito mal. Né? O Bolsonaro tentar safar os filhos fez muito mal a ele. Mas o Eduardo Bolsonaro, por incrível que pareça, conseguiu. Ele, o Paulo Figueiredo, essa gente dele, ele e os amigos conseguiram formar essa ponte aí com o Trump, esse movimento brasileiro de diáspora anti-PT. Nisso aí ele foi eficiente, o que não necessariamente é algo bom a longo prazo, apesar de que o Eduardo Bolsonaro é alguém que justiça seja feita, né? Ele perdeu muito da idolatria que se tinha a ele no meio da direita. Isso aí é graças a Deus aconteceu. Por exemplo, estão querendo colocar a Michele contra o Molusco. Mas ninguém fala de colocar o Eduardo, quando o Eduardo já era considerado meio que o sucessor do Bolsonaro. É, então, assim, o Jair Bolsonaro teve um tempo desfavorável. No tempo desfavorável, ele fez o que não podia ser feito. Ele fez o que não podia ser feito de jeito nenhum. Ele quis ser transigente quando não deveria ser. E que quis, em certos momentos. O Jair Bolsonaro também quis fazer acordos demais quando não deveria. Em grande parte para se safar. É, em muitos pontos ele foi até bem intencionado. Mas de boas intenções o inferno está cheio. Claro, deixar a coisa aqui bem clara para vocês, né? Nesse momento, o Jair Bolsonaro é uma linha auxiliar. O Jair Bolsonaro não é, ele é oposição privilegiada, é oposição consentida. Ele apoiou o Alcolumbre, em muitos momentos ele apoiou o PT, apoiou pautas em comum com o PT, em muitos momentos ele favoreceu o PT de alguma maneira. E muita gente do grupo dele, diga-se de passagem, já é totalmente vendida ao PT de fato. Agora, o PT ainda tem muito medo do Jair. O petista médio tem muito medo ainda do Jair Bolsonaro e convivendo muito com petistas, eu sei de uma coisa hoje em dia, que o petista médio e o petista de alto escalão são a mesma coisa. Não tem muita diferença entre o petista médio e o petista do alto escalão. Tirem isso da sua cabeça. Tirem isso da cabeça de vocês. Que o petista médio é a pessoa que pensa diferente do petista de alto escalão. O PT é um partido, né, onde todo mundo acredita no discurso esotérico. O discurso esotérico do PT é um discurso que não é nada oculto. Não é nada oculto. É só você ir à casa de qualquer petista, você toda coisa de Che Guevara, de Fidel Castro, etc. Agora, eles não estão sabendo lidar com essa figura do Bolsonaro. Porque, por um lado, eles têm medo do Bolsonaro, por outro, eles têm uma ordem de prioridades meio avacalhada. A esquerda brasileira não soube rastrear qual era a unidade de ação
que oferecia perigo a eles, não soube, de jeito nenhum. Eles botaram na cabeça que o risco eram grupos neonazistas. E nisso aí perderam 2 anos, um caça às bruxas outright. Não perceberam que o maior perigo era a direita bolsonarista. Né? Ainda. Quer dizer, até perceberam, mas eles botaram na cabeça que as duas coisas eram mesmo uma só. O resultado disso é que o PT está numa posição ruim na guerra cultural, nesse momento. É, se o Lula continuar tendo derrotas e o Jair Bolsonaro continuar forte, que por sinal o Jair Bolsonaro está contra o impeachment do Lula, isso é um sinal significativo de que de que ele tem algo de oposição consentida, corre o risco de o Bolsonaro, a esposa dele, ou o filho dele, voltarem. Não estão aparecendo outros líderes na direita brasileira, não estão aparecendo. A direita está muito acéfala. E ainda tem muita gente que cultua o Jair. Enfim, não acho que seja bom. Um retorno do Jair não é bom. Não é bom de jeito nenhum. Né? Um retorno do Jair não é bom. Mas quase parecendo que é o que tem. Pois um forte abraço a todos e até logo. E oremos para que possa aparecer outro líder, né? Até mais.